Muito importante porque estar em casa, se sentir em casa, né, falar com o pessoal de produção multimídia, os alunos têm essa questão de troca, né, o Labcine, o Cineclube, esses 20 anos do Cineclube tem sempre essa troca, essa interação entre você sair da sala de aula, você expandir a sala de aula, expandir também além dos muros da universidade. Essa é a proposta do Labcine, como a proposta dos cursos também, né, e não ficar só na sala de aula. Acho que falar desse tema, falar de cinema, é sempre isso, né? Você, quando está vendo um filme, nunca é só você e a tela, é você e muitos outros. Acho que é esse o grande prazer de troca com os alunos. Falar com eles e com tantos outros que eu sou e tantos outros que eles são também. A dica é justamente começar a participar de alguns festivais que já existem, principalmente em São Paulo. Santos ainda é uma forma muito incipiente, ainda não tem muito. Nós temos o Cinemice, dá para participar do Cinemice, já tem uma boa noção de como que é o mapping. Então a importância do mapping e de trabalhar todo esse universo é o aluno poder perceber que ele pode trabalhar com live marketing, ele pode trabalhar com esse universo do cinema expandido. Então é uma possibilidade de ele fazer justamente essa integração entre o interno da sala de cinema e essa parte expandida da arquitetura, de você poder trabalhar, enfim, projeção em árvores, e tem sempre essa importância, né? Ou seja, projetos sociais também é uma coisa que acaba estimulando muito a participação. De hoje, até a gente vai acabar abordando o racismo estrutural. É muito importante para que a gente desestruture, né, esse racismo que já está arraigado, que de certa forma, às vezes a gente vai falar alguma coisa sem perceber que está sendo racista, e quando se percebe racista, acaba nem sabendo o que fazer com isso, né? Então, assim, discutir esses temas tem essa importância de você conseguir expandir. E um cinema expandido, o cinema com um vídeo mapping, você tem essa possibilidade de ir além do que é essa interação entre o que o racismo traz, todas essas temáticas, esses universos que a gente acaba às vezes não percebendo e que são importantes, que não são paralelos, estão junto com a gente. Então eu acredito que tem toda essa troca, enfim, toda uma importância muito grande de se debater, misturar arte com a questão social. Estamos aqui na nossa 13ª Semana de Produção Multimídia, que existe desde o primeiro ano aí que o curso nasceu, em 2007. Né? A cada ano a gente vem tentando trazer profissionais diferentes, temas diferentes para conversar com vocês. E esse ano a gente teve uma ideia de fazer algo completamente diferente, no sentido de ser uma primeira vez que a gente tem uma semana com perfil social, com tema social. Então é uma semana para falar de pessoas que lutam, resistem, para falar contra preconceitos, contra qualquer coisa, vamos lutar a favor da diversidade, lutar a favor contra a violência contra a mulher, né? Entender o que é o feminismo, falar de racismo. Então, o mundo hoje precisa que a gente discuta temas assim. Né? Então, esse ano eu falei, gente, vamos fazer uma semana onde a gente consiga aliar uma área do curso e um tema social. Né? E aí, é isso que a gente conseguiu fazer nessa semana. Que eu acho uma coisa, espero que vocês gostem. Muitas pessoas adoraram essa ideia. Eu entendo que é extremamente importante a gente falar de tudo que vai estar sendo passado e mostrado durante esses dias aí para vocês. No dia de hoje, para mim é muito legal ter o Eduardo Witt aqui, como pessoa, nasceu aqui da pessoa física, porque eu conheço o Eduardo desde que ele era aluno. Né? Ele está aqui também, porque eu soube que eu lembrei, né, porque eu sempre esqueço, né, se ele me fala eu esqueço, que o Cineclube ia comemorar 20 anos de existência agora, esse ano. Aí eu falei, nossa, 20 anos, então lógico, você é um dos nossos convidados para a nossa semana. Vamos comemorar os 20 anos do Cineclube na Semana de Produção Multimídia. Porque ele é cria da casa, ele nasceu aqui, ele resiste, ele persiste na luta do cinema em Santos, né, daquelas pessoas que, como eu e como tantos amigos nossos, Claudinei, por exemplo, a gente vive fazendo coisa, lutando para fazer acontecer as coisas aqui em Santos. Ele é um desses nomes na área do audiovisual e é um desses nomes aqui na Unisanta. Eu lembro quando o Cineclube nasceu numa salinha pequenininha lá no Bloco M, não é? Então, não sei se existe mais aquela salinha. Né? Acompanhei aí o Eduardo nesses 20 anos aí, sempre que eu posso estar junto, fazer alguma coisa. Eu acho que eu me lembro que eu nunca disse não para alguma participação, né, das coisas que a gente faz aí, eventos de cinema. Então, sei bem dessa caminhada dele desde o começo do Cineclube até hoje, aí, que se completa 20 anos. Então, ele está aqui para comemorar esses 20 anos, é
muito prazeroso para mim, e ainda mais para ele trocar, falar do que ele vem pesquisando e estudando na área do cinema, do audiovisual, videométrica, que ele vai falar hoje com vocês. Muito obrigada, espero que vocês curtam, pensem em perguntas para encher de perguntas assim que a gente terminar, e bem-vindo, Eduardo, obrigada. Vamos para ele. Bom, pessoal, boa noite. Antes de começar, vou deixar rodando. Quem já assistiu esse filme aqui? A grande maioria, né? Até porque o Jordan Peele, ele é um dos, talvez, queridinhos do momento, né? Ele está com um filme agora em cartaz aqui em Santos, o filme Nós, que vai falar sobre refugiados e, enfim, tantos outros temas que ele vai tratar. E nesse ele fala bastante sobre o nosso tema de hoje, né? O racismo estrutural, que é um tema que, na verdade, vai permear o assunto cinema imersivo e cinema e videomapping, né? Aí eu busquei, de uma forma expositiva, montar para vocês esse percurso dessa viagem entre a linguagem do cinema, com que a gente quebra essa linguagem e a gente vai para fora da sala de cinema. Bom, antes disso, eu já fiz uma breve apresentação do que a gente vai ver aqui. Quero agradecer ao convite da Márcia, a essa troca, a presença aqui do Chalup, os professores Durval, o Rodinei, o Márcio, enfim, os professores do Simar. Então, assim, é muito importante para que ter a presença de vocês aqui, essa troca, porque em 1996, não sei quantos aqui já eram nascidos, quem aqui já era nascido em 96? Quase menos que a maioria. Enfim, nessa época, foi a primeira vez que eu vim aqui à universidade, assisti uma palestra com a Beatriz Rotarroz. Tinha bastante professores, os professores que eu lembro eram o Eugênio Trivinho, Beatriz Rotarroz e o Flávio Calazans, Chalubi. Lembra de todos eles, né? Porque já era diretora na época. E, enfim, então desde essa época, foi assim, 96, 97 eu entrei. Então tem um pouco dessa história. E o cinema, ele tem essa questão, né, de você ter um pouco de storytelling, né? Ou seja, contar história, ter uma troca. Porque a gente quer se identificar também. E o artista ele também busca essa quebra, assim como o jornalista. Eu fiz jornalismo aqui, formei de jornalista, né? Comunicação social, e fui trabalhando junto dentro desses anos todos na área de cinema, do jornalismo, de uma forma a buscar também o jornalismo de uma forma mais expandida, além também das redações. Nunca procurei trabalhar na redação, nada contra, mas tenho um desejo de trabalhar a imagem, de trabalhar esse universo mais multimídia até, do que o jornalismo traz para a gente também, e é lógico que buscando um bom conteúdo também, enfim, uma boa construção de história. Bom, então assim, para poder falar sobre esse universo, depois de 96, 97, quando eu comecei, aí em 98 foi o primeiro ciclo de cinema que nós fizemos, exibimos nessa sala aqui, participou aqui Ana Calaça, o Robson Bastos, enfim, a Beatriz Rotarroz novamente, o Roberto Belchior, alguns dos professores da época de publicidade, de jornalismo, de artes visuais, um curso que tinha aqui na Universidade Santa Cecília. E esse debate foi muito importante, porque nós discutimos um filme chamado Arquitetura da Destruição. Quem nunca assistiu esse filme é um documentário que fala sobre a eugenia praticada pelos nazistas, né? Hoje a gente vê isso. Hoje, na verdade, ontem, nós vimos o Exército Brasileiro praticando, de certa forma, uma espécie de eugenia, né? Ou seja, onde uma família está dando para um chá de bebê e um músico, um trabalhador de uma família que poderia ser sim um padrão, né, digamos, de uma família de DRI no Brasil, e foi metralhado. E a notícia é que o carro deles foi metralhado. Enfim, então esse filme de 98, mas nós exibimos aqui, fizemos um debate sobre a importância desse pensamento, né, de como eles trabalham a estrutura do pensamento, e o filme vai falar sobre isso. O filme Corra é um filme que eu considero não um divisor de águas, mas na área do terror, ele trabalha com um terror que é um terror nosso do dia a dia. Ou seja, esse terror que mais me deu medo nesse filme, que é o racismo estrutural, que já está dentro da gente, a gente não percebe, dentro de uma estrutura social no
soldados riram, segundo a esposa desse músico que foi morto, metralhado ontem pelo exército brasileiro. Por que eles riram depois de dar mais de 80 tiros no carro? Enfim, então é uma coisa extremamente atual e extremamente triste. O maior terror deste filme acontece no nosso dia a dia. E acontece em esquinas aqui próximas da gente, e às vezes dentro de salas de aula também. Então não é algo que é distante, não é algo que está em Hollywood, que está no cinema. A lobotomia que eles fazem dentro desse universo que o filme acaba mostrando, e eu já vou adiantar, eu vou dar alguns spoilers aqui. Infelizmente, quem não assistiu faz parte, enfim, de todo o jogo. Vocês receberam um café. Quem comeu perdeu a dinâmica, que a ideia era para comer, né? Embora esse café ele é novo, ele está limpinho, de certa forma, né? Porque quando não acaba contaminando um pouquinho. Mas enfim, é um café que dialoga com principalmente essa cena que mostrou agora, e a gente vai fazer uma forma para que a gente entre no tema de videomapping, depois desse storytelling, de como que eu cheguei aqui, né? Ou seja, como aluno, como professor, como pesquisador, hoje no Cineclube, no LabCine. Depois eu vou fazer alguns convites para vocês. Então aqui nós vamos fazer uma projeção, só que mapeada com o imaginário de cada um de vocês. A gente vai começar uma projeção mapeada mais pessoal, que é onde que ela é mais importante. E aí a gente vai evoluindo até aquela projeção mapeada que supostamente a gente acha que está fora, mas na verdade ela está mais dentro do que fora. Enfim, é um percurso que a gente vai fazer. Vamos lá. Bom, aqui é uma primeira técnica que a gente utiliza. Não, só vamos ver aqui. Porque vai ficar bem forte, é isso? Bom, o que eu vou pedir para vocês? Quando eu começar a narração de um poema muito conhecido, chamado O Negreiro, de Castro Alves, aqui declamado pelo Paulo Autran, quem não sabe, foi um dos maiores, enfim, não só ator, mas artista completo, né? Quem conheceu um pouco dele, quem não conheceu, vale a pena pesquisar. Então, Paulo Autran, a voz que vocês ouviram é do Paulo Autran. Então, quem quiser fechar os olhos pode fechar, mas a dinâmica é fazer uma projeção além do que vocês estão aqui agora. Então, é quebrar, não agora, quando começar a narração, vocês quebrem o grão e sintam o aroma do café. E escutem, prestem bastante atenção em tudo que ele está falando. Eu vou colocar só 1 minuto e meio para ser rápido, né, para ser dinâmico, para que a gente possa ver. E assim, na verdade, eu peço para que não fechem os olhos o tempo inteiro, porque eu vou fazer uma interação com uma projeção que não é mapeada, mas está relacionada com esse universo da imersão, do cinema imersivo, que é por onde a gente começa, tá bom? Então, basicamente, começou a parte de declamação, quebra, sente o aroma durante esse 1 minuto e meio. Depois eu vou mostrar um pouco mais o desenho desse espaço. É no novo estúdio, quem não conhece a Nara, acho que é professora também do curso, né? Ela é uma das proprietárias desse novo estúdio, talvez você já tenha ido lá. Enfim, aqui é o estúdio dessa parte do estúdio como um todo, né, que é musical, fotográfico e tudo mais. E aí a gente tem toda essa interação. Colocamos um retroprojetor para brincar com essa questão de uma estrutura antiga, de uma estrutura só de alta tecnologia, que também trabalha com essa projeção, brincamos com essa luz, e aí depois essa luz ganha um efeito muito parecido com o que eu fiz agora ao vivo aqui para vocês, né? Aquele efeito, e brincando com essa estrutura também, que vem do sangue, do desejo, as cores vermelho e roxo. Quem é aluno da Márcia, todos aqui sabe muito bem dessa questão das cores, né? O lado fisiológico. Oi? Ainda não viu, então nem vou falar nada, mas enfim, vocês vão saber muito sobre essas duas coisas e tantas outras, né? Mas essas cores brincando com essa questão do desejo e do medo, tudo presente, como se fosse ali, conforme as cores vão se misturando, o vermelho e o violeta, você tem o medo, o desejo e todos os outros afetos possíveis também, além de sentimentos, presentes. E a personagem, ela vai criando uma performance, e depois ela sai da sala e a gente exibe curtas-metragens. Então isso foi tudo baseado no filme Corra. Só para vocês, assim, em termos de
trabalho com projeções, né? Aqui no outro trabalho, uma projeção a partir de uma luminária. Essa luminária, ela cria formas por toda a sala, que não dá para ver a sala como um todo. A gente tinha mais ou menos umas 25 pessoas nessa sala. Aí tem uma cantora ali atrás dele, que é música ao vivo. Aí tem a Dorothy, que é uma personagem do próprio estúdio, né? Enfim, que é também o Mágico de Oz, e aí a gente brincando nesse universo. A gente foi aproveitando esse ambiente. Isso já é uma dica de como criar conteúdos também nesse sentido, porque o Estúdio Lobo ele é rico em várias histórias e um pouco de tudo também dessa questão do momento, desse excesso de coisas que a gente vive, e essa ao mesmo tempo tem a sua organização, o seu caos criativo, e a gente brincou muito com isso. Aí tem esse momento onde o performer, né, o ator, está com uma máscara, e ele vai trabalhando, ele é um negro e trabalhando com uma máscara branca e brincando com a questão do Franz Fanon, que é um ensaísta que falou muito sobre o que é ser negro. Né? Ele não se sabia negro até que ele foi para a França. Ele nasceu no Haiti e ele era uma pessoa, ele era, enfim, não tinha essa questão da pele. Quando ele chegou na França, ele descobriu o que era ser negro, né? Com toda a questão do racismo estrutural presente lá e as projeções de uma sociedade extremamente racista. Aí aqui, no momento com a cantora, a gente faz algumas projeções mais comuns e algumas outras projeções também pela sala, e aí está brincando com sombras ao mesmo tempo. Então, a projeção mapeada está muito relacionada não só ao que você projeta de imagem, mas ao que você cria de imagem no espaço. Por isso que eu falei da questão da praça, né? Se você tem uma árvore super bonita, e aí você pode utilizar e fazer projeções nessa árvore, além de projetar também na construção. Então, não esqueça da natureza, né? Não faça como, sei lá, acho que se não me engano, 70% da população que reclama da prefeitura reclama pedindo para que as árvores sejam cortadas. Enfim, e a gente está com cada vez menos árvores. Acho que tem toda essa questão de consciência. Aí aqui tinha um outro tipo de projeções, a gente tinha muito essa consciência de projetar, de ir além. A gente colocou o Douglas Martins, que é um sociólogo e advogado também. Ele trabalhou durante o governo Lula na ONU, foi representante do Brasil na ONU, e nós trouxemos ele aqui de Santos mesmo, e ele tem uma fala super interessante, e ele estava no lugar do Chris, né? Só que ao invés de ele ir para o Sample Place, ele tirava as pessoas que estavam na sala e buscava uma projeção ao contrário, uma catarse ao contrário, assim como o Brecht faz com o teatro épico, né? O Brecht ele vai justamente quebrar essa coisa de você estar só sentado e aí você se identifica com o personagem, você quer ser aquele personagem. Então ele faz justamente o papel contrário daquela psicóloga, né? Enfim, mas ao mesmo tempo é um pouco terapêutico, tem um pouco dessa relação. E brinca com essa questão do que são as projeções. Nessa sala era uma sala menor, também de estúdio musical, só que era uma sala mais intimista, extremamente intimista. E as pessoas colocavam máscaras justamente para brincar, meio que para se proteger, brincando com essa questão também. Aqui um outro ângulo da mesma sala. E aqui é um espaço. Então, para poder fazer, eu vou mostrar depois para vocês, mas assim, como é um case, né, mostrando essa questão da experiência que nós fizemos. Então, a primeira coisa que você faz, eu quero fazer um video mapping ou quero fazer projeções pelo espaço, né, que eu defini. No caso aqui, o Estúdio Lobo. E nós fizemos sem escala certinha, só supostamente é que nós colocamos, né, os espaços que a gente podia utilizar. Então, uma sala que a gente ia colocar um projetor, como que ia colocar a iluminação. Nós fizemos lá uma planta baixa, bem simples, dinâmica, ali mudando só um pouco das cores. Depois a gente colocou um pouco mais o que a gente queria de iluminação, o que ia acontecer cada coisa. Então você vai evoluindo, né? Então você vai criando um conteúdo junto com o espaço. Então tem toda essa interação. Aí você tem aqui o que está de vermelho, são os projetores, né? E aí a gente, no caso aqui, a gente brinca um pouco com um mapeamento não tão detalhado, né? E aqui são projeções que a gente intercala com a iluminação, né? Que aí vocês podem perceber ali pelas cores, mais ou menos o mapa que nós fizemos, aí o rider técnico, né? Dessa ocupação do estúdio durante o Cinex 2018, e tinha uma exposição até do pessoal de multimídia, aqui é o maioria do primeiro ano, né? Não, então, quem estava exposto já se formou. Então, assim, o pessoal no ano passado participou, então uma dessas paredes, o Rodinei também estava com
aquelas plantas que ele faz, as flores, né, personagens. Eu nunca sei qual é o nome certinho, mas são flores, né? São flores, personagens, enfim. E ele também fez parte dessa exposição, brincando nesse contexto como um todo. Tá? Então, assim, o videomapping, ele nunca está nessa leitura. Eu estou começando mostrando para vocês aos poucos, antes de chegar diretamente no videomapping, literalmente, né? Para que vocês percebam que é um contexto. Então, o cinema ele brinca com esse contexto. E há uma quebra na linguagem, né? Porque essa quebra foi descobrir que o espectador no início do cinema tinha uma interação muito grande e muito maior do que nós temos hoje. Que o cinema era realizado em lugares de feiras, onde tinha que acontecer de tudo. Né? Então você tinha tipo feiras, lugares de exposição, como hoje vocês têm alguns lugares que fazem essas bazares criativos, que vendem de tudo, que vendem coisas feitas à mão, camisas customizadas e tudo. O cinema acontecia ali também. Então isso está voltando, só que a linguagem foi evoluindo e a gente brincou com essa questão da personagem. Como nesse exemplo aqui, que a gente pode perceber assim, um personagem que ele sai de trás dessa tela, que a gente chamava de tela 1, tela 2, e aí tinha masculino e feminino que se misturava. Ora ela fazia o masculino, ora ele fazia o feminino, e tinha toda uma troca. Ora os dois saíam de trás, e aí eu colocava uma tigela dessa, igualzinho que tem aqui, e aí eu colocava as imagens, cores, e eles iam brincando com esse universo entre sombras, luz, né, o personagem, ele parece até, a foto ficou ele parecendo, até usando o caixão, um personagem assim, um pouco, né, mítico, e a gente brincando com todo esse universo. E aí brincando com projeção mapeada também que vinha da frente. Então a gente projetava coisas, interagia com o que vinha de trás, esses retos projetores estavam atrás, as pessoas vão ver, mas como que vocês fizeram isso, essas cores se movimentando, porque eu não vi o projetor soltando luz na hora que estava tendo as cores. Na verdade, ele é o retroprojetor. Muita gente nem sabe, né, o que é o retroprojetor hoje em dia. Aí aqui o exemplo do espectador ainda está muito de agora, né, ou seja, só existe o agora, o passado e o futuro é uma questão de sensação, de afeto, de troca. O videomapping vai trabalhar com isso. Esse cinema imersivo, ele vai transpassar a questão da linguagem, o esculpir o tempo com a luz, nessa cidade criativa. Então, se eu quero fazer um videomapping a partir dessa janela, onde está essa personagem, aqui é o Museu do Café. É uma janela do Museu do Café, lá a Bolsa do Café, que vai completar 100 anos em 2022, né? Junto também da questão da antropofagia, todo esse universo, e essa vista que vai modificando da cidade, né? E a gente brincou, nós fizemos aqui uma imersão, onde o pessoal degustava jazz, blues, soul e também café com bolo, enfim, tinha uma questão gastronômica, toda essa interação, tinha projeções também, só que era de dia, então as projeções não aconteciam o tempo inteiro, e a gente buscava essa interação. Aí essa imagem eu utilizo justamente por ser uma janela, e o mapping ele trabalha muito com esse conceito de janela. Você tem que fazer a varredura de uma fachada, você vai trabalhar por janelas, né? Então esse conceito de janela, da montagem que eu coloco ali do Vertov, que é o Vassili Vertov, o cineasta russo, que cresce junto da Revolução, e aí por volta aí de 1918, 19, 20, até os anos 30 principalmente, ele vai ser um dos maiores cineastas do construtivismo russo. E ele faz uma linguagem que o videomapping, né, o VJ, utiliza muito no mapping. Então isso é importante para que vocês que vão trabalhar e têm interesse nisso, aí você pode pegar todos esses conceitos e trabalhar, de repente, para poder vender um produto que seja um novo vestido, um novo perfume, fazer um live marketing. O live marketing o que é? Nada mais do que a pessoa entra nessa sala e tem várias coisas acontecendo ao vivo, né, no sentido de projeções, junto com a iluminação, assim como nós fizemos nos cinemas. Então ali não era o live marketing, mas era o live cinema, brincando com essa questão da imersão. Só que o mercado hoje está cada vez mais trabalhando com essa questão do live marketing. É um dos maiores, das maiores fontes dos VJs de hoje em dia, a não ser aqueles já renomados que conseguem pegar uma Olimpíadas, né, como o VJ Espeto, que é aqui de Santos, trouxemos ele no cinema, no Cinema. Ele fez uma apresentação no Sesc falando sobre esse universo, né, da televisão que estava desaparecendo na TV aberta, que quase ninguém assistia. Ele pegava o que estava de resquício, como Chacrinha, né, a Xuxa, enfim, ele fazia uma apresentação brincando com esse universo. E ele trazia à tona todas essas questões do nosso imaginário. Então, esse tipo de vídeo
DJ que já ganhou nome, ele vai trabalhar, de repente, fazendo um mapping no Maracanã durante a abertura, o encerramento das Olimpíadas. Então, já é um outro patamar. Com tudo isso, mas tudo que eu estou falando aqui, ele vai trabalhar nesse conceito para que ele trabalhe com sonhos, né? Com essa questão que o próprio Vertov ele consegue quebrar na linguagem. Aí aqui um exemplo do que o Vertov... eu vou mostrar esses vídeos daqui a pouco, já na sequência, só para ficar aqui no Vertov, aí a gente volta já para esse ponto, depois eu vou já mostrar os vídeos. Então a gente tem aqui esses exemplos, assim, de tudo que o Vertov, esse cineasta, e hoje, por mais que seja da década de 20, 30, porque durante a Revolução Russa, né, começa aí por volta de 1917, principalmente, mas assim que o Stalin ele assume, ele muda o formato de poder e o formato de uso do cinema como algo de trabalhar a massa, né, o imaginário da massa, a projeção que a massa tem sobre o que é ser russo, União Soviética, a questão da mãe, né, todas essas representações, e a cidade do Vertov era muito forte. Então ele fez um dos filmes mais emblemáticos dele, é O Homem com a Câmera na Mão, e aí ele faz algo que até hoje muitos cineastas ainda não conseguem fazer e não fazem porque o próprio cinema acaba não gerando talvez um interesse para que isso se torne de repente rentável. Muitos acabam fazendo, sim, como uma forma, um cinema experimental, alguns colocam dessa forma, só que o que ele fez foi quebrar essa estrutura que antes, em 1916, surge com Griffith, né, um cineasta americano, e ele cria uma projeção a partir da literatura de Charles Dickens, onde ele traz o storytelling, onde ele traz essa projeção de o que é ser, digamos, de uma estrutura maior. Nessa estrutura maior, ele acaba, o Griffith, colocando dentro de uma linguagem mais clássica, onde existe sempre um começo, meio e fim. E o Vertov ele quebra toda essa estrutura. Isso é uma das bases do VJ, isso é uma das bases do DJ também, é uma das bases de quem faz video mapping, de você não ficar contando uma história numa árvore, de repente na fachada de um prédio, onde você vai ter... Você pode sim contar a história, de repente eu estou falando de um personagem, sei lá, vou fazer um mapping aqui na frente da Unicamp e vou contar a história da família Teixeira. De repente eu posso contar linear, de uma forma linear, mas eu posso, e o ideal é isso, eu posso quebrar essa estrutura e aprender muito com o Vertov. Então imagina que isso aqui é Moscou. Então assim, você tem lá o avião, você tem a questão do olho, né, o bonde, as luminárias, a cidade, enfim, o homem com a câmera, né, as personagens, toda essa questão do feminino. Né? Então, todas essas interações ele vai quebrando com essa linguagem e a gente vai ver alguns exemplos que aí depois disso que ele faz, Hollywood aprende um pouco com a questão do construtivismo russo, aprende também com a experiência, como o próprio Hitchcock vai para lá, enfim, outros cineastas, só para não me alugar nessa parte do imersivo no cinema, mas o que é interessante é que eles vão aprender, eles vão criar algo chamado maneirismo. Né? Vamos ver aqui um exemplo de maneirismo no cinema. E talvez um dos papas do maneirismo no cinema. Orson Welles, que é isso que acabou de aparecer. Bom, aqui eu coloquei mais só as imagens mesmo, sem legenda, para que a gente possa observar toda essa interação e a ambiguidade entre os dois, há uma forma, uma junção, né? E aí eles usam justamente os reflexos e essa questão de mostrar os espelhos, eles estão dentro de um parque, né? Os personagens, e aí tem esse encontro, enfim, um resumo da história. O filme é A Dama de Xangai, do Orson Welles, e aí aparece um outro personagem, e o VJ vai brincar com esse universo que o cinema traz também. E o cinema, hoje, cada vez mais, assim como a televisão, vê como o VJ observa essa estrutura do cinema, o dispositivo do cinema, e ele utiliza isso e joga também para dentro do filme. E ele fica assim, tipo, um abocanhando o outro. Né? Então é uma interação. Assim como vocês assistem um filme da Marvel, você vai ter muita coisa de VJs também ali. Porque o diretor ele vai tentar colocar uma experiência super cheia de maneirismos, né? Ou seja, de possibilidades de enganar o público
com esse personagem, e aí tem essa interação. Olha que interessante. As sobreposições. Essa é a Rita Hayworth, né? Tá loira, tá bem diferente. Enfim, é a esposa do Orson Welles. E aí pegando um cineasta que trabalhava também de alguma forma com maneirismo, mas ia além dessa estrutura, e o VJ aprende muito com ele assistindo esses filmes, principalmente um dos seus maiores filmes, como O Iluminado. A gente vai ver um pouco das perspectivas, porque como você vai criar um mapping, você precisa entender, você pode nunca ter assistido esses filmes, mas é interessante que você entenda essa estrutura que o cinema trabalha, faz com que a psicologia do espectador entre nessa estrutura do dispositivo do cinema, né? Ou seja, esse local, esse culto, como se fosse uma espécie de lento, fico em silêncio, é um lugar grande, algo que está acontecendo que está em cima de um palco, ou seja, a tela, a imagem, algo grande, algo arrebatador, e além disso, dentro dessa estrutura há outras quebras, então isso também é projeção. E o video mapping vai dialogar de uma outra forma que a gente vai ver depois. Eu estou então só pontuando algumas questões. Então vamos ver aqui Stanley Kubrick, que faleceu em 1999, falando dos 20 anos do Stanley Kubrick. Foi um ano importante também, não obviamente pela morte do Kubrick, porque não era uma coisa legal, porque era um grande cineasta, ele não tinha terminado o seu filme De Olhos Bem Fechados, estava ainda para terminar, terminaram por ele, mas ficou ainda, para mim, pelo menos, eu gosto do filme, é um filme interessante, tem muito bom dele, é um filme que vocês, se não assistiram, assistam, né? E aqui vai mostrar algum dos filmes falando dos seus pontos de perspectiva, que é o que o VJ, quando vai fazer o mapping, busca. Só que aqui é a base para ele. Então mostra um pouquinho, né, de um pupurri dessa riqueza da perspectiva, e essa perspectiva ela passa por uma transformação na Renascença, muda a história da humanidade, a tecnologia obviamente vai mudar a história sempre da humanidade, a nossa consciência, a nossa forma de se expandir, e o mapping hoje trabalha muito com isso, o que é interessante, você com o óculos 360, que a gente vai ver daqui a pouco, você pode fazer, ver o mapping acontecendo no mundo real e ao mesmo tempo ver personagens que não existem dentro desse óculos. E cada vez esse óculos está ficando menos trambolho, né? Menos pesado, sem precisar, hoje já há um bom tempo não se precisa do próprio celular, só que os mais acessíveis é aquele que você coloca no celular. Vamos ver aqui, falando em questão de 360, um filme, o X-Men. Eu sempre esqueço a outra parte aí, que é Dias de um Futuro Esquecido. Por isso talvez eu esqueça. Mas enfim, é um personagem que fala sobre o Mercúrio Quicksilver, né? E ele faz justamente com essa questão dos sabores, que a gente viu com um pouco da questão em relação com o café, desse universo que traz, né, o próprio, a estrutura, a história da cultura também, da Black Music,
ou seja, da cultura negra, de toda essa questão dos catadores de algodão, os catadores de café, então a cultura desses alimentos, e aí uma relação com esse universo agora, cada vez mais, como que o cinema vai trazer o 360 para dentro dessa linguagem, dentro de uma estrutura que você não precisa trabalhar, ou seja, ter um óculos 360 para poder ter uma sensação próxima de como se você estivesse utilizando algo 360. Ou seja, aquela imagem que você está dentro, você é o personagem no meio de tudo. E eles estão numa cozinha. Então, essa é uma cena emblemática, mas não sendo o filme A Origem, brinca com essa questão com a cidade também, tem um momento que eles estão tomando um café, uma cidade possivelmente ali bem parisiense, ou Paris mesmo, né? E aí tem um momento que ele começa a provar que é um sonho e a cidade começa a explodir. E essa sensação de você voltar no turismo, ter uma cidade assim que ela te toca, né? Ela tem essa potência, né? Ou seja, quando você vai fazer um mapping sobre Paris ou sobre Santos, o que essa cidade te oferece? Né? E aí você pode pegar filmes como esse que eu acabei de exibir agora, X-Men, pegando esses conceitos dessa linguagem e buscar lá no Hitchcock, no Beethoven, no próprio Orson Welles, ou então no Giorgio, no Andy Warhol, né? Que aí vai trabalhar o cinema de uma forma diferenciada, mas isso é muito importante para que você possa entender o porquê que você vai fazer algo como a gente vai ver daqui a pouco, no sentido lá do Bucareste, quando eu vou mostrar uma arquitetura e o porquê que eu vou fazer essas imagens sobre essa arquitetura. Então você precisa de uma biblioteca, de uma videoteca, de uma filmoteca rica, para que você possa dialogar com essa cidade, assim como o filme A Origem faz. Só que aí é um pouco, de certa forma, entre aspas, né, mais fácil, porque eles estão dentro de um estúdio, eles têm a questão do CGI, eles têm todo um potencial. Agora, quando você vai fazer um mapping na rua, você tem facilidades que te ajudam para poder, né, dar um prazer de observar, o espectador observar e se integrar, né, ou seja, ter uma catarse com aquilo, mas ao mesmo tempo é legal que você dialogue com esse todo. E como que é isso? Como que eu vou trabalhar esse conteúdo? A gente vai ver daqui a pouco. Nesse caso aqui é o filme Casablanca, né? Todos vão vestidos como se estivessem em Marrocos, e aí brincando aí que o avião está dentro de um hangar de verdade, o avião de verdade, e aí eles se alimentam, tem personagens que andam entre eles e tal. Nós fazemos isso no Cineclube e está aberto até também um convite para vocês poderem produzir com a gente a nossa escape room, que eu vou falar mais para frente. Aqui um outro ângulo, né? É meio caro, está $79 essa participação. Para eles talvez não seja tão caro, mas para a gente hoje seria por volta de 250. Enfim, não é questão de ser caro ou não, mas não é de fácil acesso. Aí aqui, um outro exemplo só aqui de Nova York, o Sleep No More, e eles fazem essa interação com o espectador, é uma imersão, onde trabalha teatro, performance, né, música ao vivo, cinema ao vivo, e o público são esses que estão com máscara. Você recebe e leva ele para casa de presente, e aí você entra num hotel abandonado, e você pode entrar em qualquer quarto, onde caiba, né, o número de pessoas
demarcadas, e aí você vai ver uma cena que vai se repetindo, conforme as pessoas vão entrando, saindo, enfim. E aí são situações, vários personagens, como se estivesse dentro de um filme. Tá? São possibilidades aí dessa questão do espectador, né, que é faminto de agora, então, dentro desse universo. Aqui um outro exemplo, só para, acho que super emblemático, é o personagem escrevendo e os espectadores vendo ali o que ele está escrevendo, participando da cena. Aqui, agora, começando a entrar mais diretamente, eu fiz um percurso sobre o cinema imersivo, trabalhando esses últimos cases com vocês, né? E agora entrando em alguns exemplos mais diretos, onde utiliza mesmo a questão do mapping. Tudo que está aí de luz, né, que você está vendo aqui, você tem, são 6 cadeiras de um lado, 6 de outro, ou seja, 12 lugares por jantar. Para você participar desse jantar, são 2.500 euros. O jantar, ele acontece em Ibiza, em Madrid. Esse aqui é em Ibiza. Então, dentro de um estúdio, muitos museus estão fazendo lugares como esse, galpões como esse, para que as pessoas tenham essa experiência com o mapping. Então, é uma possibilidade também. Quem sabe, no futuro próximo, a universidade tem, de repente, esse espaço aqui, só todo preparado com esses projetores. Tem um projetor aqui atrás, tem um aqui, né? E aí ele faz essa varredura, e aí ele coloca os personagens no lugar que são os comensais, e aí eles vão degustar um jantar que é todo trabalhado dentro de temáticas, né, diversas. Pode ser o filme Avatar. Aí tem um que é o filme Avatar, a sobremesa ela desce e ela vem dentro de um ninho. É como se fossem aquelas ilhas do filme Avatar que são ficam flutuando, né? E essa sobremesa desce nesse sentido. Enfim, faz todo esse trabalho. Aqui, então, o MEP nessa questão da gastronomia como experiência sensorial projetada. A gente vai ver um vídeo agora sobre essa experiência e essa coisa do flaneur transmídia, né, de ocupar espaço e construir sentidos. Ocupar espaços, construir isso que pode ser de museu, né, e o MEP ele vai trabalhar com esse conteúdo. Que eu falei do live marketing, que é algo muito próximo da gente, em São Paulo acontece muito, em alguns lugares. Aqui em Santos eu vi poucos lugares trabalhando no live marketing. Mas você pode trabalhar de uma forma multimídia. Eu, de repente, vou cuidar só do que vai ser projetado nos pratos, porque o prato também é uma tela, né? Até com o alimento, você pode fazer a projeção sobre o alimento e linhas serem desenhadas a partir do sabor que está sendo oferecido, e aquela cor que está sendo colocada junto do alimento vai dialogar com a forma que você vai sentir e degustar também esse alimento. Tudo isso vai influenciar. Então são essas questões transmídia, né? Ou seja, que atravessa as mídias e conta uma história a mais. Então aqui você tem um tipo de história que vai estar na parede, aí você vai ter aqui o óculos 360 que eles vão poder utilizar, você vai ter a realidade aumentada, a realidade mista, o XL, que é a realidade estendida. Então tudo isso a gente vai ver nesse vídeo agora. Ou seja, lembrando que são 2.500 euros. Realidade aumentada, onde eles vão poder ver o que eles estão comendo e informações sobre o que eles estão comendo. Eu acho que isso é trabalhado de uma forma que vai ser feito os no food. Aqui está tudo muito impulsivo, né? Ou seja, tudo acontecendo rápido, mas tem um tempo para acontecer. Não é tudo ao mesmo tempo. Aqui é para quem é à vontade, ou seja, é um trailer e tal. Então trabalha com essa questão. Agora. Então, só que essa interação, né, que você tem todo esse pessoal que trabalha,
stage, com tudo já preparado, dá para ver que, né, tem aqui o mapping, né? Enfim, então tem coisas assim, como a gente viu o vídeo em si, o trailer parece, nossa, muita coisa eu não gosto de usar, eu gosto de tranquilidade. Existem clientes e clientes, né? Então, mas só que assim, normalmente são jantares que trabalham com slow food, de você respirar, você saber que está ali presente, ou seja, você tem a fome do agora, o que está antes, o que está depois, não vai importar para você, porque eles fazem uma imersão, como alguns museus que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês têm feito isso. Você se sinta dentro do quadro do pintor, se sinta dentro do alimento, ou seja, dos sabores, né, da degustação que você vai fazer, tem toda essa interação. Aqui a gente faz assim em Santos, né, eu sou proprietário de uma produtora, uma produtora que trabalha com cinema e gastronomia, isso já desde 2003. Já fiz até alguns jantares com a Márcia já cantou em jantares onde a gente tinha a apresentação musical ao vivo, a Márcia cantando, quem não sabe, a Márcia canta, né? Não sei quem aqui já sabe. E aí, até esse ano, a gente vai fazer um evento onde ela vai cantar e vocês vão participar, né? Em primeira mão, que ela está sabendo. Mas até para celebrar os 20 anos também, né? E envolver mais vocês. Então, assim, aqui é um jantar, está mais escuro, nós fizemos, obviamente, que não temos todos os aparatos que eles têm, mas os sabores eu posso garantir que pode ser tão gostoso quanto. Não saboreei aquele da Divisa, mas esse aqui foi feito no restaurante Elo, é um restaurante de alta gastronomia aqui de Santos, e o pessoal sai bastante satisfeito. Então a gente fez uma simples projeção sobre a mesa, e aí tem algumas projeções, alguns trabalhos de iluminação em alguns momentos. Esse é o momento mais imersivo, onde eles estão começando a degustar o prato principal. E o que é legal, eles param para não saber o que vão comer. Aqui nesse caso, né? Eles não sabem o que vão comer, mas a gente trabalha toda essa questão do cinema, toda a questão da música ao vivo, aí tinha jazz, blues, soul, aí tocado também, que é um estilo que a gente usa bastante. Esse é o Santos Noir, né? O nome do jantar é Santos Noir, brincando com essa questão do noir, o estilo, né, do cinema em si. Enfim, e trabalha com bastante projeções mapeadas, ainda não em cada prato, como lá no caso do Soft Motion, mas a gente chega lá. Bom, então o vídeo mapping, projeção mapeada, o que é? Nada mais é, né, o mapping, aqui eu coloco uma imagem mais abstrata dessa expansão, desse conceito que a gente está trabalhando hoje aqui, que é justamente essa interação, onde você tem um espaço, um lugar que você vai dialogar, seja ele plano em 2D, 3D, então o mapping ele trabalha muito com isso, pode ser o corpo de uma pessoa, né? Então é uma projeção, ou seja, pode ser também chamado de projeção mapeada, que é muito utilizado mais às vezes do que o próprio vídeo mapping ali, o vídeo sem acento mesmo, porque o termo está em inglês, né? Enfim, e ele surgiu a partir dessa vontade, principalmente aí a partir dos anos 60 de uma forma mais forte, né? E aí os anos 60, 70, 80 vai surgindo, só que ainda era muito caro e pesado para poder ter todos esses aparatos, e a partir dos anos 90, ali dentro das discotecas, nos anos 70, 80, né, em 90 principalmente, e aí sai de dentro, né, no caso das dance music, das discotecas da época, né, sai dessas baladas, aí vai, digamos, para as raves, é muito trabalhado nas raves, a gente vai ver alguns exemplos aqui de raves, e aí ele vai ganhando esse lugar junto do marketing, que hoje é um lugar mais ocupado no live marketing, que eu tenho falado para vocês, que é um processo, que é um lugar realmente por quem quiser investir, né, de possibilidade de ganhar muito dinheiro. Eu acho que tem que estudar muito e gostar um pouco de matemática, porque você tem que fazer muito cálculo em alguns casos. Mas lógico, você pode trabalhar junto de alguns grupos e aí você pode trabalhar, como eu acabo fazendo, né, com a parte do conteúdo. Eu desenvolvo mais esse pedaço. Enfim, aí a gente vai ver aqui alguns exemplos então do mapping literal, que eu fiz todo esse percurso para chegar e mostrar esse potencial agora no mapping em si. Em Bucareste, aqui. Várias cidades do mundo têm feito festivais, São Paulo já tem, Santos tem um cinema que não faz mapping na rua ainda por uma questão de grana, investimento, né? Mas é uma vontade nossa fazer um festival todo na rua. Né? O cinema ele faz, como eu mostrei, dentro de algum
ocupações, ou seja, também tem 4 ocupações. Então aqui vocês podem perceber que é uma construção cheia de detalhes. Eles vão fazer, a gente vai ver depois o checklist disso, eles vão fazer toda uma varredura mesmo, numa imagem e depois eles vão transformar essa imagem. Pode ser, eu vou aqui dar como exemplo para vocês, o programa Cinema 4D, que é um programa que você vai trabalhar, né, com a realidade virtual, também dá para trabalhar, e também com essa questão, principalmente esses efeitos, né, de 3D, principalmente no universo 3D. Então, o cinema 4D, ele vai te dar todas essas movimentações. Existem outros programas, como o After, dá para fazer algumas coisas nesse sentido, trabalhar com Graphic Motion e fazer projeções, só que você tem uma dificuldade para trabalhar as colunas, né? Então, você pode ver que eles vão iluminar cada detalhe e aí vão fazer uma animação em cima disso. E é isso que eu falo lá do Zika Vertov, porque ele vai olhar, porque isso aqui é puro Vertov. Não que o Vertov foi o dono de fazer isso com uma construção, fazer o que ele fez com a linguagem do cinema. Mas a estrutura de você mostrar a construção de algo que é físico, algo que é sólido, né, e parafraseando o livro, né, algo que é sólido e que se desmancha lá, então você tem aí essa questão do mapping. Os melhores maps são os que fazem isso daí. Não só porque a gente olha, eu vou colocar a música alta para vocês poderem entrar no ritmo deles. Eles estão fazendo com Resumo Arena. É um programa que é caro um pouco, mas vale investimento, mas tem como você também fazer alguns testes sem pagar. O próprio Resumo permite você fazer isso. É lógico que vai limitar, né? Até onde você quiser avançar. Então, usando a cidade como tela, isso que é legal, né? Ou seja, isso não é cinema, mas eu posso fazer um filme, como nós fizemos no Lobo Estúdio, e fazer com que as pessoas nessa praça façam parte de um grande filme. E aí eu vou usar essa grande projeção, um lugar enorme nessa construção, e eu posso fazer outras situações na própria praça em frente, junto da multidão. Isso eles fizeram no Vivid Signo. A gente vai ver depois um exemplo de imagem. Agora, uma evolução disso é trabalhar com a realidade virtual, que é algo que já é agora, não é algo do futuro, que é a questão da hiperrealidade. Há um excesso de informação. Parece até um pouco Tóquio, né? Que Tóquio tem um pouco dessa excesso de layouts, enfim, de treinos. Mas assim, você está dentro de um ônibus, já tem toda essa informação. E aí você, com esse óculos, você está vendo o mundo real, né? Ou seja, uma realidade. Você pode trabalhar com a realidade aumentada, a realidade mista, a realidade virtual, né? E ainda mais, depois eu vou mostrar um exemplo disso, você pode também trabalhar com um óculos menor do que essa pessoa está utilizando aí, que não dá para ver, né, obviamente, mas você também pode trabalhar no mundo real com mapping. Então você pode fazer um cinema dessa forma. Isso que a gente está vendo é algo comercial, é algo que a gente pode colocar dentro, de repente, de um live marketing. As pessoas vão entrar com óculos, num espaço de um stand ou numa feira, enfim, seja na Bienal do Livro, você entra com esse óculos e você vai ver informações dos livros, você vai ver personagens, vai ficar vendo nessa realidade aumentada que fica ali girando. Olha a rua, como vai ficar. É um certo excesso, mas enfim. Então isso não é um mapping, obviamente, mas o que eu estou colocando como possibilidade da hiperrealidade é que você pode, além dessa questão do
cotidiano, que é o que eles estão vendendo, né? Nessa hiperrealidade, você vai fazer compras, pode levar ele faz uma gamificação, né? Você pode levar o cachorrinho, e aí, enfim, e aí você faz uma gamificação junto com ele, conforme você alimenta, ele vai crescendo, e aí ele faz algo com você, e não sei o que, ou seja, até pelo tipo de alimento que você acaba consumindo, você pode programar, então tem uma gamificação nesse sentido, fazer uma mecânica de jogo, sem ser aquele jogo específico, né? E pode trabalhar com a questão da gamificação. E nisso a gente pode trabalhar, que o meu interesse como pesquisador no LabCine é trabalhar esse universo para transformar em algo de filme, né? Algo cinematográfico. Embora a realidade virtual não seja cinema, o método não é cinema, mas como a palestra fala sobre essa questão do cinema imersivo e o método, né? Então aí dá para a gente brincar com esse universo. Enfim, são coisas já possíveis, mas não ainda acessíveis, né? Aí eu vou só mostrar um último, que é o Lightform. Para performance ele é perfeito, eu estou estudando bastante o Lightform, ainda não adquiri, mas logo a ideia é que a gente trabalhe com o Kinect para fazer algumas imagens próximas de leitura de movimento, né? E depois eu vou mostrar o Lightform, um aparelho que faz uma varredura de formas, né? Pela luz, e ele está fazendo a varredura dessa forma que o Perform levanta. Aí existe um braço mecânico que é dar leveza, né, para esse painel, e aí você vai criando essas formas. É lógico que aí vem um programa junto, e aí você, como o cinema 4D, e aí você pode transformar e aí brincar com essas formas em si. Aqui é uma forma simples, é um quadrado, um retângulo. Só que no caso, assim, ele vai trabalhando junto do programa, dentro do próprio retângulo, outras formas. E ele faz a varredura para onde for essa forma e não perde. Então, assim, é a mesma coisa. A gente vai fazer um teste daqui a pouco. Se eu mexer nessa caixa aqui, esse programa, esse software, que é o aplicativo que a gente vai utilizar, ele vai perder, a luz vai passar para outro lugar. No caso do Lightform, não. Ele segue. Então, ele faz uma varredura do espaço, aonde você mapeou que ele tem que fazer a leitura, ele vai fazer. Então, o Perform ele utiliza, né, várias possibilidades de localização da forma, e aí ele vai jogando a imagem onde está. Aí a gente vai ver o aparelhinho daqui a pouco. Enfim. Aí, como um exemplo, vou voltar aqui só para a gente já está quase terminando. Vai entrar agora. Aí aqui um pouquinho agora entrando em detalhes, né? Essa parte técnica eu procurei não ficar muito nesses detalhes, mas mostrando possibilidades e esses conceitos do trabalho do cinema, esse universo que o cinema traz no imersivo e que pode ir para a rua, que pode ir para o prato, as múltiplas telas, né? Pode ir para o corpo de uma pessoa, enfim, o teatro faz isso há muito tempo, a dança também, e o cinema cada vez mais tem utilizado isso. Até o Peter Greenaway, né? Utilizou muito isso de uma forma de uma linguagem um pouco mais diferenciada do que a gente está mostrando, mas também quebrando essa estrutura do cinema clássico. Então é interessante pelo menos ficar esses nomes para vocês, por mais que uma palestra não dê para esmiuçar cada detalhe deles. Então no video mapping, né, o checklist seria isso. Você vai visitar, é como se você jogasse carta, daí a escolha dessa imagem, né? Então aqui você está dentro de um universo, como no caso do Blade Runner, né? E aí você está dentro desse universo de possibilidades, aonde você vai trabalhar com o jogo entre luz e sombra. Essa é a questão. Então, como que eu, VJ, cineasta, vou trabalhar? Então, vou visitar o campo, ou seja, vai ser aquele monumento, aquela construção em Bucareste, que eu mostrei para vocês. Então, beleza, vai ser toda aquela fachada. Então, eu tenho que identificar a região, a estrutura que receberá essa projeção e estudar ela minuciosamente, fazer várias fotos, fazer uma foto panorâmica dela, para que depois eu possa fazer uma varredura e trabalhar todos os polígonos, as janelas, onde eu vou trabalhar cada formato dentro desse universo, para poder avaliar a luminosidade que eu vou colocar sobre essa estrutura, porque tem toda uma estrutura arquitetônica. Você tem que conhecer muito de arquitetura também, não que você tem que ser um arquiteto, mas é legal porque você vai entender o porquê de cada formato daquela construção e o que você pode fazer. Eles estão fazendo gótico, de onde surgiu o gótico? De onde que veio isso? O cinema ele trabalha com isso, né? Ele busca essa informação. Então aí, a partir desse momento, você vai entender um pouco mais do estilo gótico, rococó, enfim,
enfim, todos esses estilos arquitetônicos, né? A mistura que você possa ter de uma novo, alguma coisa nesse sentido, e aí você vai poder trabalhar essa questão, né? Identificar a região, avaliar a posição e angulação do projetor, como que você vai buscar para poder até proteger esse projetor de intempéries, né? Chuvas, ventos, sei lá, neve e tudo mais. Tudo isso tem que ser bem pensado, porque o projetor cabe, no mínimo, esse projetor deve ter por volta de 3.000 lumens, né? Que são a potência de velas, ou seja, como se fosse 3.000 velas. Esse que a gente acabou utilizando, geralmente é por volta de o mais, assim, talvez possível menor para poder projetar numa árvore, seria de 8.000 lumens, né? E aí o que eles utilizaram na Olimpíadas foi de 20.000 para 50, para vocês terem uma noção, né? Ou seja, muito mais do que esse. E aí você está trabalhando com algo muito caro, então a escolha do projetor, isso é muito importante. Ou seja, se ele vai ser grande angular, ou se você quer, qual é a distância que você vai poder montar a tua base, né? E aí, depois de todo esse aparato de entender a arquitetura, o posicionamento, qual é a criação do conteúdo? Como você vai trabalhar? Que aqui vai entrar, de repente, as suas referências, né? Ou seja, o que você conhece de história da arte, de cinema, de fotografia, isso vai fazer muita diferença aqui. A validação do conteúdo, a troca com o público, pessoas que não estão no processo, que possam observar o que você está fazendo também é interessante. Se não tiver, dá para você fazer independente disso, porque você já vai ter uma experiência de poder lidar com o público, o que você vai trabalhar dentro da temática, né, desse universo, ou seja, esse jogo de cartas, né, essa representação. A montagem, né, por si só, de toda essa estrutura, o que eu vou utilizar de efeitos, que tipo de porta eu vou iluminar, que cor que eu vou utilizar, a gente viu alguns exemplos. Os ensaios, enfim, os ajustes finais, porque os ensaios vão fazer com que você modifique bastante a montagem, né, isso é natural. Que tipo de som, ou seja, qual a paisagem sonora que você vai colocar nessa estrutura toda, e a paisagem sonora mesmo, nesse sentido, a execução, né, da pós e a própria produção, nesse sentido como um todo, para que você tenha algumas possibilidades de uso, né, como esses aplicativos aqui, esses softwares, né, que aí você tem o Nmapper, que é só para Mac, né, ele é um pouco mais complexo. A gente tem aqui o Resolume Arena, essa imagem que nós temos aqui, a gente vai ver daqui a pouco a imagem dele, né. O Resolume, ele trabalha de uma forma bastante intuitiva, ele é um pouco complexo, mas é o que eu mais recomendo, para poder, assim, se você quer começar com algo mais fácil, o Arcaus, que é o Arcaus VJ, você consegue ele gratuito também, para utilizar. Se você quiser mais recursos deles, você acaba pagando, né, ou hackeando, né, que isso é uma realidade. Todos eles são possíveis de criar. Touch Designer, também é bem interessante, ele acaba trabalhando muito com as possibilidades de você fazer um ao vivo por toques também, né? Não só usando mouse e tudo mais. Enfim, esse VVV aqui você tem que entender muito de programação, ele é um pouco mais para prototipagem, né? Então é um pouco mais complexo, mas muito interessante, porque depois que você entende a lógica do programa, desculpa qualquer programa também, obviamente, né? Mas assim, a primeira vez que você olha, nossa, mas é uma emaranhada de coisa, mas depois você entende, enfim, tem muita lógica literal, e por que eu não pensei nisso antes, mas enfim, se torna intuitivo depois de um certo tempo. O VPT7 é próximo, né? Ele vai ser algo também para quem conhece muito de programação. E o Lightform, a gente viu um exemplo lá, que é um aparelho em si, que vem com o software, e a gente vai ver um exemplo dele daqui a pouco. Aqui o Resolume Arena, né, como que é a interface dele, e aí um exemplo parecido com aquele que vocês viram agora lá em Bucareste. Então, só que aqui, no caso, está mais simples, né? Você pegou imagens maiores, e aí você joga essa imagem sobre aquela tela que vai receber, que vai estar bem escura, então ela vai receber essa imagem recortada. Ela não está tão detalhada, pegando cada detalhezinho, né, dessa parte aqui de cima, enfim, dessas divisórias e tal. Enfim, e aqui você tem toda uma dinâmica que é interessante, que o que você quer trabalhar de imagem, você quer jogar para cá, mas se você quer jogar essa imagem
você vai dar o comando, né? E aí nesse comando ele já pega a forma mapeada. Só que isso tudo trabalhado numa pré, né? Obviamente, uma pré assim, muito detalhista, por isso que são vários testes. E às vezes você só sente que isso dá certo chegando lá na hora e mostrando, vendo ao vivo. Às vezes você está fazendo isso no seu computador, muitos acabam fazendo uma maquete de madeira, uma maquete 3D até só no computador, e aí que você pode mexer, você pode de repente até posicionar melhor o ângulo. No caso, vamos ver aqui que aí você já entra aqui no cinema 4D, e aí você pode mexer o ângulo de visão e como que essa imagem ela vai se comportar. Né? E aí você, poxa, mas isso aqui vai escapar um pouco e eu vou perder essa parte que é importante, que vai dar justamente essa sensação de giro. Então eu vou ter que diminuir um pouco, mas eu posso melhorar a forma, porque a forma rígida que está lá na arquitetura, no prédio, eu não tenho como mexer. Então assim, você vai se adaptando, só que você idealizou dessa forma, o ângulo que você está trabalhando. Enfim, aí lá na hora você vai adaptando. Então, nem sempre é barato você estar lá na hora, com tudo montado, todos os aparatos funcionando, então por isso que envolve muito dinheiro. Então o 4D, ele faz muito, esses exemplos aqui, deixa eu ver, acho que está aqui já, vai ser alguns slides depois, do 4D, que dá para trabalhar justamente toda a construção dentro do domo imersivo, que aí você pode alugar todo esse aparato, e aí a pessoa entra e lá dentro você já tem os projetores e aí você vai ter experiências. Aqui já uma outra forma de dom, né? Você tem aqui, ele já são projetores mais como esses daqui, né? São projetores tão caros, esse aqui não é um aparato tão caro de locação como aquele, que dá até para fazer, enfim, não é tão simples, mas aí aqui você tem um outro dom, que aqui uma rave, né? Onde esse Full Dome Lab, eles fizeram esse encontro aí para trabalhar justamente com essas imersões dessas pinturas, e as pessoas ficam assim, tanto em lugar aberto, e como esses lugares mais fechados, que eles ficam deitados no chão literalmente, e aí tem toda essa imersão. Né? Isso a pessoa vira madrugada, enfim, com todas as outras atividades fora também desses domos. Né? Isso tudo com 4D também, podendo ser trabalhado. Aí aqui o Vivid Cine, que eu queria mostrar para vocês, 4D que eles fizeram, eles montaram todas essas estruturas, e essas estruturas de imagem, você tem aí um exemplo que eles fizeram. Você tem uma biblioteca pública, e aí as pessoas estão nessa praça, justamente observando a história jurássica da cidade de Sydney. Então, algo que conta a história daquele local. Enquanto as pessoas estão assistindo, alguns personagens performers, vestidos de dinossauro, com luzes, LEDs, que dialogam com todo o layout lá de cima, ficam andando entre as pessoas, brincando com as crianças. Então, por isso que é uma coisa, um evento chamado Vivid Sydney, né, que brinca com essa coisa, tipo, um dia frio, né? Essa foto eu fiz, né? Eu estava justamente fazendo uns estudos sobre esse tipo de evento lá na Austrália durante esse período, e o que é interessante, que é um período de frio já, as pessoas dificilmente saíam de casa, mas como tem todas essas cores, comida, enfim, luzes, isso fazia com que as pessoas saíssem de casa para poder vivenciar. Um caso aí mais famoso, a Opera House, e é uma projeção que é do outro lado da Bahia, um mega projetor, pelo menos aí com certeza uns quase 30 mil lúmenes para mais, e aí eles fazem isso tudo no 4D, a varredura, né? E também depois eles vão dando essa animação. Então é algo que impacta milhões de pessoas, né? Por noite, basicamente, que passam lá de barco, porque aqui tem tipo uma espécie de canal aqui, é grande, né? Mas com a foto eu acabei chapando, né? Porque eu busquei com objetivo. Então, não dá a noção muito de distância, mas é grande, é distante. Então, assim, passa muita gente, o pessoal observa, aonde eu estava, fica uma multidão assistindo. E aí, aqui embaixo, na Opera House, também outra multidão. Então, o mapping tem essa coisa do cinematográfico, só que é um cinematográfico ao vivo. Você está do lado da pessoa como no cinema,
Só que você está na cidade, você tem o vento, você tem a chuva, você tem a comidinha, você tem outras coisas além, que o cinema tem pipoca, enfim, tem o hambúrguer, que o pessoal leva e tal, mas é algo que a sala, ela se limitou a um certo tipo de experiência. E aqui você já vai além. Embora não seja cinema, mas é bem possível, né, você beber de tudo isso que eu estou colocando para vocês e trabalhar com ele. Enfim, já quase terminando. Aqui um exemplo, uma foto que eu fiz com uma olho de peixe, né? Dá para perceber, não precisa falar. E é um shopping, uma galeria, que eles chamam de galeria lá. E aqui você tem várias telas espalhadas e ainda tem os LEDs também. Então, assim, tudo feito em graphic motion também, para que as pessoas tivessem essa experiência dentro de uma linguagem que abordava o Vivid Sydney e as pessoas ficassem mais tempo nessa galeria também. Então tem restaurante, livraria e tal, e ao mesmo tempo são coisas que assim, você para olhar e é muito cativante, assim, para resumir, né? De você observar isso e você quer ver qual é a história que está acontecendo nesse painel aqui. E no caso aqui não é uma projeção mapeada, mas o que é interessante, por isso que eu quis mostrar essa foto, são na verdade, exibições que mapeiam um lugar. É algo meio que quase que o inverso. Então, isso também é possível. Assim como eu fiz uma projeção com um retroprojetor, utilizando uma água e uma tigela, né, de fazer pudim, banho-maria, enfim. E aqui eles utilizam os painéis de alta definição, né, de LED, são todos painéis de LED de alta definição, e aí você tem uma linguagem, outros painéis não aparecem aqui por trás da escada rolante, mas que faz um mapeamento daquele ambiente e que trabalha com a pintura rupestre da Austrália. E as pessoas se sentem dentro do quadro mesmo, até essas projeções no chão parecem ter relevo, porque as pinceladas do Van Gogh eram pinceladas fortes, né? E tinha essa interação. O nome da exposição é Noite Estrelada, o nome de um dos quadros dele. E o que é interessante, tem mais de 1.000 quadros deles representados, parece que ele produziu mais de 2.000, se não me engano, durante o período da vida dele. E aí, ou seja, você vai ter experiência do Van Gogh, mas só que assim, o pessoal que montou isso tudo é mapeado. Então são várias projeções, e aí você tem aqui outros exemplos do espaço, né? Então você vê o relevo mesmo das pinceladas no chão, você tem essa experiência, você tem alguns objetos urbanos para brincar com aqueles bolos de feno, né? Que tinha em algumas das culturas dele também, que fazer parte da paisagem, né, natural de onde ele habitou por períodos, né, em cada lugar. Enfim, todas essas representações aqui não dá a mesma questão, porque você vê aqui a escala humana, né, aí você tem representações, mas tudo foi muito pensado, porque antes tinha um formato diferente, porque foi trabalhado ali o Klimt, né, uma exposição do Klimt. E aí, antes teve uma exposição japonesa, da arte japonesa, com tudo trabalhado, só que eles não mudam o galpão como um todo, mas alguns painéis, né, e aí eles vão trabalhando toda essa interação nessa linguagem do próprio Van Gogh. E aqui, uma última imagem, né, esse diálogo permanente entre a sombra e a luz, é o que eles propõem, em vários lugares eles falam sobre isso, o que propõe a exposição, esse diálogo. Né? E aí você vê mais pessoas, você vê a projeção pegando aí das pessoas, né? Isso faz parte dessa interação, eles sabem disso, eles não falam assim, mas o que a gente vai fazer se a projeção vai pegar na pessoa? Então eles assumem isso, que é legal, para o mapping pensar nessa questão, se a projeção vai pegar, então vamos fazer com que a sombra dessas pessoas, a luz sobre essas pessoas, dialoguem com o todo. Assim foi nas Olimpíadas também. Nas Olimpíadas eles fizeram com que os performers lá, os dançarinos, também dialogassem com a luz projetada. Esse é o Lightform, que eu tinha colocado alguns exemplos dele anteriormente, né? Um aparelho que faz essa varredura. Aqui você tem um exemplo do software que ele utiliza, e aí você pode desenhar o tipo de cor que você quer, como se fosse quase que tipo de cor que você quer em cada forma, né? Como se fosse quase aqueles livros famosos que você precisa pintar, que você quer pintar, que já caiu, já saiu um pouco da moda, mas ainda vende bastante. Aqui um exemplo, né, de um painel, que aí eles depois vão julgar a imagem, e aí você vai ter, cada forma dessa pode ter uma animação, né? Isso
feito a partir de um único programa, fica mais fácil para que você não precisa ficar desenhando cada detalhezinho desse. Logo o celular vai estar fazendo isso. Já quase terminando, a realidade virtual, aquela primeira, né? Realidade aumentada e a realidade mista, né? Todas as três trabalhando com a realidade estendida. E é o que eu mostrei naquele vídeo, que vocês viram que um monte de informação, a pessoa comprando, andando no transporte público, e aqui toda essa gama de experiência, essa gama de experiência aqui que a gente tem, né, de você trabalhar com a questão da realidade virtual, quando você está dentro da realidade, você está com a realidade aumentada, você está vendo o mundo real, mas ao mesmo tempo a gente coloca uma informação desse mundo real, e a realidade mista, que é o que não existe no mundo real, o mundo real é que você pode interagir. E aí você tem esse óculos aqui, deixa eu colocar todos aqui, ele vai poder dar a possibilidade mesmo de você trabalhar esse universo da realidade aumentada, como a gente vê aqui, e a questão de um cinema que você pode entrar num lugar como esse e ter a experiência do cinema, ser um personagem, e aí você pode de repente estar num lugar como esse, já deve ter visto esse vídeo, viralizou bastante, está dentro de um ginásio, e aí você tem uma baleia pulando na sua frente, numa realidade aumentada, e aí você pode ver junto com o MEP. Então são possibilidades. Eu só quis mostrar porque você tem aqui o óculos, ele é muito mais, ele é um dos menores óculos que tem, assim, de alta tecnologia, que é o Magic Leap, né? E que está passando por transformações. Então são alguns dos exemplos. E aí, terminando agora, definitivamente, o Arquitetando Afetos nada mais é do que um convite a vocês, para que vocês, todas as quartas-feiras, eu vou mostrar. Depois que eu terminar meus slides, vou só mostrar um aplicativo que está por volta de 15 reais. 15 reais, né? Eu pensei que ele era gratuito, hoje eu descobri que ele era pago, porque eu não lembrava mais. E aí ele é super fácil para fazer o mapping, ele é bem simplesinho, vou mostrar para vocês. Só que ele é limitado, né? Dá para você mapear, só que você consegue só mapear os polígonos, 4 polígonos, ou seja, as pontas, né? Enfim, então. Aqui o convite é o seguinte: todas as quartas-feiras, a partir das 3 horas até as 6, a gente está construindo um mapa cinetífico de Santos, onde a gente está fazendo um mapeamento sobre a produção e coletas de dados, mapeamento do cinema em Santos, né? Nós já temos uma equipe, já estamos quase terminando a coleta de dados, e vai virar um aplicativo. O aplicativo, ele não vai ter essa cara que inicialmente a gente só fez uma espécie de um slide para poder dar com noção, mas a ideia é que a pessoa clique aqui, cineclubes e cinematecas em Santos. A pessoa clicou, aí vai aparecer aonde estão os cineclubes, se tem de repente 2, 3, a cinemateca, vai aparecer, você clica em cima da cinemateca, aparece uma historinha da cinemateca, bem curta, um box bem pequenininho, uma foto e a localização, se você quiser saber onde ela fica. Então não é um site sobre o cinema de Santos, mas é um mapeamento do que existe de potencial ou já existiu, como salas de cinema em Santos, onde já existiu salas de cinema em Santos e onde existe atualmente. Então, antigamente nós tiramos até quase 36 cinemas na cidade de Santos. Então, imagina quando você clicar lá em salas de cinemas antigas de Santos. Aí você vai aparecer 36 lugares e aí você vai poder saber um pouquinho, nossa, olha, aqui onde hoje é uma venda, onde é um mercado, uma igreja, já foi em tal cinema. Então você conhece um pouquinho dessa história de uma forma rápida, vai virar um site primeiro e depois um aplicativo. Então, quem tiver interesse de participar, está feito convite, né, todas as quartas-feiras, a partir das 3 da tarde. O ciclo, aí acontece no horário que vocês estão em aula, mas vocês podem convidar os amigos, convidar os pais, a mãe, enfim, irmão. Depois a gente vai ter uma programação que está lá fora também, e tem um site do Cineclube, vocês podem entrar em contato com a gente. Ele tem a ver com os 20 anos do Cineclube, então são filmes que falam. Nós não exibiremos exatamente esses filmes, mas só para dar como exemplo, né? Aqui você tem Sunset Boulevard, no caso Crepúsculo dos Deuses, fala sobre esse universo das grandes atrizes, a decadência das grandes atrizes. Pânico, talvez um dos mais conhecidos por vocês, né? Não sei, de repente está cheio de cinema aqui, conhecem todos também. Buster Keaton, aí tem o Cantando na Chuva, esse daqui é um filme que
não lembro se ganhou alguns Oscars, mas concorreu ao Oscar. Se não me engano, acho que até ganhou o Oscar agora, não lembro. Foi o Artista, né? É um filme muito bonito. Aqui, A Viagem à Lua, enfim, são filmes que fazem essa referência ao universo do cinema. O primeiro filme que a gente vai exibir é um filme que eu gosto muito e que para mim ele fala de cinema o tempo inteiro. É esse daqui. Alguém assistiu esse filme? Pouca gente estão ali, no caso vocês estão no horário de aula. Quem não assistiu? Quem não assistiu, vale a pena assistir, enfim, em casa, né, com quem vocês quiserem e tal. Mas no Cinema Clube a gente vai fazer algo diferente, que é que está o bacana desse ciclo, né? Que é o ciclo Para Sempre Cinema. Então, nesse momento, o Guilherme Del Toro está dirigindo ali, né, a atriz, o personagem lá do Anfíbio, e essa coisa do híbrido. Isso é interessante porque dentro do cinema ele se identifica, né, e ele meio que se perde nesse cinema. É legal que o próprio Del Toro, como também o próprio filme Roma, vai fazer essas representações com essa relação com o cinema, essa paixão por essa arte, dessa questão da sala de cinema também aparece nesses outros filmes. E aí você tem, são filmes dirigidos, né, no caso, produzido, o outro que eu falei, pelo Del Toro, e esse dirigido por ele mesmo. O que é interessante é essa referência do personagem que chega no cinema e se descobre sozinho no mundo, quando ele sai do tanque que ele vivia. Né? Tem uma cena que isso acontece, e para mim é uma das cenas mais emblemáticas, e é uma grande homenagem de amor, né? Uma grande dedicação também aí ao amor dele pelo cinema. E o porquê disso a gente vai poder degustar também. Qual que é a proposta? A gente vai servir antes do filme, aí no caso é uma espécie de combo, deve ser, a gente não sabe o valor, mas é um valor talvez bem acessível, talvez algo em torno de 6, 7, 8 reais. Seria uma comida, né, que a gente chama de comida de dedo, ou finger food, né, o pessoal fala. Pode ser uma coxinha diferenciada, ou um pedaço de torta, tudo harmonizado com café. Então, 40 minutos antes de começar o filme, está marcado para começar às 7h30, 40 minutos antes a gente vai estar servindo esse café harmonizando com algum sabor que dialogue com o filme, que harmonize com o filme. O que vai ser, aí é surpresa, talvez a gente divulgue um pouco antes. E aí a pessoa só vai descobrir o porquê que isso harmoniza com o filme no debate após o filme. Então a gente vai fazer essa junção entre gastronomia e o cinema. Né? Então, e antes a gente vai conversar um pouco, sem explicar o filme para as pessoas, depois elas vão assistir o filme como um todo. Enfim, e aqui um exemplo, né, o que é importante, essa harmonização com o café, a ideia é que seja com gastronomia sem desperdício. A gente está trabalhando com um grupo que se chama Santos Lixo Zero, e eles vão fazer algumas exibições à parte, uns dias no Cinema Clube, e a gente vai trabalhar com alimentos que você acaba jogando fora, como casca de banana. Essa torta aqui, enfim, essa panqueca pode ser feita de casca de abóbora. Aí a gente vai buscar receitas, aí uma pessoa vai fazer com a gente, e aí a gente vai servir algo que seria esquecido, jogado fora. Né? Então a gente vai trabalhar com essa conscientização também. Então é um ciclo bem interessante, por isso que é chamado de Para Sempre Cinema, harmonizando com o café e com os alimentos esquecidos. Aí terminando, o pessoal que tiver interesse em produzir todas as quartas-feiras com a gente na Sala Criadora de Cinema, a gente vai produzir eventos como esse, que foi escrito nos 20 anos do Cine Clube, onde as pessoas tinham que decifrar alguns enigmas, né? Elas ficavam com 360, tinham que descobrir algumas dicas, né? E dentro da sala, aí tinha muitos perguntas ao vivo também. Enfim, é isso. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Liga aqui, Márcia, por gentileza, assunto digital. Aí a gente vai daqui a pouco já procurar a aquisição deles. Deixa eu só ligar aqui. Um projetor bem baratinho, esse aqui que eu estou utilizando, vocês viram aqui também, é Tomate. Como trabalho com cinema e gastronomia, acho que eu gostei do nome.
aqui a gente tem uma imagem, vocês estão vendo que a imagem está vazando lá em cima, né? Então, assim, a ideia é fazer a projeção só mapeada, daí o nome mapeada, né, na caixa. O ideal do programa, como eu mostrei o volume Helena e tudo mais, você conseguir, de repente, colocar uma imagem em cada uma dessas caixas. Só que aqui, ó, eu estou com o programa, é um aplicativo, ele tem um nome meio esquisitivo, depois eu mostro para vocês, é só letras, assim, P, R, S, CTV, se não me engano, eu mostro para vocês depois. Enfim, quem quiser, depois eu posso passar também, mas tem vários outros, tem alguns que já são mais caros, R$24 e tudo mais, e aí é você fazer mais polígonos. Dá para ver aqui, ó, tem aqui, ó, um polígono, tá vendo? Então eu posso mexer, e se ele tivesse, então, eu posso esticar aqui para pontinho, só que eu posso ir diminuindo, utilizando os dois dedos, né? Eu vou trazendo para ele poder ficar no tamanho que eu quero. Aqui, ó, o menor, eu consigo. Eu dei um ano no aplicativo que eu vou colocar a imagem novamente. Aí aqui vocês podem, aqui não dá para mostrar, aqui aparece na tela, aparece todos os comandos, às vezes facilita, às vezes dificulta, né? Porque no caso aqui eu quero mapear e ele vai ficar um pouco fora, mas tudo bem, aí no caso eu faço com o próprio celular. Mesmo vídeo. Eu não consigo fazer isso. Bom, mais ou menos isso, não está tão assim detalhado, mas aí eu coloco a imagem Aqui, né, eu posso, assim, o que é legal desse programa é que você pode, de repente, eu quero fazer um mapa mais simples, só uma porta, só naquela mesa, né, eu posso virar aqui para a mesa, aqui está baixo. Enfim, dá para fazer aqui, eu posso esticar e consigo pegar a imagem. Aí você vai estudar que tipo de imagem que você quer, obviamente, colocar, o porquê que aquela imagem vai estar ali e como que você vai mapear. Porque, como você sabe, tem esses limites desse aplicativo, mas é para fazer muita coisa, brincar com essa questão de só você poder já fazer o mapeamento. Mas, ao mesmo tempo, as limitações dele podem fazer você criar outras possibilidades que funcionem com ele. Enfim, aqui com o branco fica melhor. Né? Ok? Então, é só um exemplo de um mapeamento mais fácil, barato, provavelmente é porque R$15, né? Resumo de arena vai estar por volta de R$2.000, mais ou menos, para mais. Hoje em dia, não sei como está o dólar, né? Enfim, depende disso. Bom, acho que é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Ninguém tem alguma pergunta? Ninguém tem alguma pergunta? Oi, Luiz. Não tem problema. Minha pergunta é um pouco complexa, mas tem a ver com o assunto, principalmente com o tema do cinema. Você mostrou novas possibilidades, novas tecnologias,
que permitem levar imagem e cultura a mais locais abertos, inclusive, onde possam alcançar mais pessoas, etc. Porém, a gente sabe que o cinema no Brasil e no mundo está cada vez mais elitizado, né? A gente sabe que não dá para você ir no cinema hoje em dia com 2 pessoas e gastar menos de 50, 60 reais. Isso é uma coisa inalcançável. Existe uma pesquisa de até de 2010 que mais da metade da população brasileira nunca frequentou nenhum teatro, nenhum cinema, nem nada do tipo. Como que você acha que as novas tecnologias que estão surgindo e como que você vê o papel do produtor de conteúdo, do produtor multimídia, em democratizar a cultura, o universo cinematográfico, em fazer chegar ao alcance das pessoas, para que elas possam sentir parte daquilo e a gente poder ter uma época, né? Que no começo, antigamente, era dividido em praças, né? Era aberto ao público e hoje em dia está agora mais fechado, em que uma mãe de família que ganha um salário mínimo, geralmente, não consegue levar seus filhos para o cinema todo mês, para assistir o filme que está sendo lançado, e etc. Usaria. Cadê o Igor? Cadê o Igor quando a gente precisa dele? Sempre resolve. Cadê o Igor, querido? Alô. Aí, deixa eu ver. Foi. Então, eu vejo a possibilidade de trabalhar o cinema para que tenha essa acessibilidade, as pessoas irem ao cinema, mais pessoas fazendo, metendo as caras para fazer o cinema. Eu vejo que, eu falo por mim também, faço uma autocrítica que tem muita coisa que a gente acaba produzindo e fica para poucas pessoas. E as pessoas poderem produzir mais, vamos supor, vocês têm vontade de fazer filmes e não ficar, de repente, fazer um filme e deixar que esse filme fique só, de repente, no teu grupo. Ou seja, conseguir, de repente, um evento, como uma sala como essa, ficar lotado de pessoas para assistirem ao seu filme, porque você convidou, as pessoas querem assistir, conseguir, isso é difícil. Mas eu acho assim, isso é uma forma de democratizar, que de alguma forma essas pessoas vão ganhar notoriedade, vão ficar conhecidos, e essa forma de conhecer vai fazer com que a mídia como um todo, olha, essas pessoas, elas têm voz, elas precisam ser ouvidas, quer dizer, não é que precisam, elas são ouvidas. Então, o que elas falam na área de cinema, isso nós não temos em Santos. Talvez em São Paulo a gente tenha um pouco disso, mais do que aqui, mas só que lá também são tubarões comendo tubarões, né? E aí acaba que o público cai nisso que você colocou, fica nessa interação de, eu vejo assim, você pagar caro, mas eu vejo mais pelo lado, assim, você paga caro para assistir um filme hollywoodiano, ou um filme brasileiro que seja de tudo, porque tem toda uma estrutura que eles querem cobrar da gente, né? Sendo que eles ganham mais com a bombonier, como as pessoas falam, né? Ou seja, quem paga pipoca, essas coisas. Eu dificilmente vou no cinema mesmo e compro pipoca lá. Eu compro fora e levo, né? Porque é muito mais barato. Enfim, então, eu acho que assim, essa estrutura que tem que ser mexida, porque a sala de cinema, ela não vai deixar de existir, mas eu acredito que ela está passando por uma transformação, meio que como um arcade, né? De você ter salas onde você vai ver o filme e vai degustar o filme de uma forma diferente. E é isso que a gente está propondo no Cineclube, com o LabCine. As pessoas poderem experimentar o filme de outras formas, né? Então a gente vai trabalhando cada vez mais nesse sentido. Acho que com isso, aos poucos, a gente vai baratear também o acesso. Essa é a nossa vontade.